Eu convido ao palco a mediadora desse bate-papo, a Lucy Crispim Pinho Micaela. Lucy Crispim Pinho Micaela. Ela é pesquisadora, pedagoga, mestre. Espera aí que eu vou chegar lá, a folha está virando aqui. Pesquisadora, pedagoga, mestre em administração pela Unisal, especialista em história e cultura afro-brasileira pelo Centro de Estudos Afro-Brasileiro Cândido Mendes, Rio de Janeiro, autora de obras sobre africanidades, educação, promoção da igualdade racial e feminismo. Lucy é professora no curso de pedagogia na Unisal, coordenando a pós-graduação em educação da Unisal, Campus Campinas. Vem para cá, Lucy, será a moderadora desse momento muito especial e também histórico. Ela faz parte do Núcleo de Educação das Relações Étnicos Raciais Indígena da mesma universidade. Em 2016 a 2017 organizou os livros Antes Escrava, depois Doméstica, ainda Doméstica, e Africanidades, Afrodescendências e Educação, Fundamentos, Experiências e Lições para o Porvir. Bom, nós chamamos nesse momento para compor essa nossa roda de conversa, esse bate-papo, Sidney Aguilar Filho. Ele é historiador, doutor em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor em História da Educação pela Universidade Estadual Paulista. Sidney é autor, entre outros trabalhos, da tese Educação, Autoritarismo e Eugenia. Ainda participou do trabalho, da exploração do trabalho e violência à infância desamparada no Brasil e do premiado documentário Menino 23. Sidney. Nasceu no Congo, ano de 1942, ganhador de uma bolsa de estudos em 1975, veio ao Brasil fazer o seu doutorado na Universidade de São Paulo, USP. Terminada a defesa, voltou ao seu país, mas a pericilante situação política o obrigou a deixar a terra natal de forma definitiva. Foi assim que no ano de 1978 o Brasil ganhou um sofisticado intelectual e a comunidade acadêmica um pesquisador das questões da população negra, Kabengele Malundanga. Professora Lucy, a partir de agora é com você. Você me empresta o microfone, Marcelo? Esse aqui? Boa tarde. É uma alegria muito grande estar participando com todos aqui, em especial o meu digníssimo mestre, doutor, guru Kabengele Munanga, o meu queridíssimo amigo, doutor, mestre, orientador, Sidney Aguilar Filho. É uma honra muito grande estar
coordenando essa mesa, se é que essa mesa pode ser coordenada, né? Mas para a cidade de Campinas, esse momento é ímpar. Ouvir o professor Kabengele Munanga, ouvir o professor Sidney e ser a articuladora junto das questões étnicas, raciais, aqui neste fórum e nesta cidade, é um presente. E falando em presente, eu devo dizer que o melhor presente, eu recebi pessoalmente, eu recebi agora, e aí eu vou compartilhar, porque a alegria a gente compartilha, que eu descobri que o professor Kabengele Munanga tem o meu sobrenome Crispim no nome. Não podia ser honra maior, né? Isso é... Valeu, Zumbi! Para além disso, eu preciso coordenar o tempo. Então, eu estou falando de um evento do qual nós vamos tratar o racismo, de um evento do qual nós vamos falar da escola, de um evento do qual nós vamos falar da educação. Infância também. Portanto, eu devo relembrá-los que Campinas, há uns 15 anos atrás, nós iniciamos nas escolas municipais, professor Kabengele, Sidney Aguilar, um trabalho de formação com os educadores municipais sobre a temática da Lei 10.639, quando ainda ela estava sendo gestada. Posterior a isso, posterior à lei, essa formação deu continuidade com a criação de um programa em educação que trata com a formação da Lei 10.639, que é o MIPID, cujo aqui presente tem alguns educadores que atuam ainda hoje nesse programa. Portanto, falar de Campinas pela Paz, mais do que nunca nos instiga a pensar. Nós negros, majoritariamente, estamos também na cidade de Campinas. Nós negros estamos nas escolas públicas. Nós negros estamos nas escolas privadas, nos centros e nas periferias da cidade. Então, tratar a temática racismo na educação e ouvir os dois excelentes palestrantes, pensando numa Campinas pela Paz, pensamos numa educação de inclusão, uma educação de qualidade, uma educação onde a história de negros e índios seja respeitada na totalidade, faz-se necessário mesmo estar neste fórum. Nós também podemos dizer que ainda na discussão de negros, crianças, adolescentes e mulheres, nós majoritariamente ainda estamos em situação diferenciada, pensando na história do Brasil. Nós, mulheres negras, em 74% sofremos de violência, contra 54% das violências que atingem as mulheres brancas. Portanto, pensar em paz, pensar em igualdade, pensar em equidade é ouvir a palestra de hoje. Eu abro aqui a minha mesa, passando o professor Sidney Aguilar Filho como nosso primeiro palestrante, posterior o professor Kabengele Munanga como nosso palestrante. Agradeço a atenção de vocês. E eu vou receber a carta, só um segundinho, já vou receber. Eu gostaria muito de que vocês pudessem participar ativamente desse encontro de hoje. Um bom evento para todos nós e que nós possamos, mais do que nunca, atuar e exercer a paz. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Uma honra, um lisonjeio incrível. O convite da Prefeitura, da professora Luciné Micaela, e evidentemente de compartilhar esse espaço com o professor Kabengele Munanga, uma figura absolutamente marcante e importante na minha formação, nos idos da década de 80 para cá. É uma satisfação. Agora, tirando a satisfação de estar presente com vocês, o tema que me traz aqui, que nos traz aqui, não tem nada de satisfatório. Tem a ver com vergonha. Eu me sinto envergonhado. E o que vou fazer é tentar compartilhar um pouco a vergonha da história do povo que eu me orgulho de pertencer, mas isso não exime o fato
das feridas que dela faz parte. Vou tentar falar o menos possível, para ampliar o máximo possível as possibilidades do professor banhar-nos de sabedoria. Professor, o racismo chega ao Brasil com uma característica de narrativa, de discursividade científica, como o senhor sabe, na segunda metade do século XIX, sobretudo a partir da década de 1860 e 70, com as teorias evolucionistas, teorias eugenistas, nascidas na Europa e estruturadas como ideologia do capitalismo imperialista do século XIX, sobretudo sobre a África e sobre a Ásia. Quando ela chega aqui no Brasil, porém, ela encontra a civilização que era uma das duas, depois seria a última nação do mundo a ter escravidão institucionalizada. E uma escravidão que passava por um processo de esgotamento global, mas particularmente aqui no Brasil, um esgotamento político-econômico. Assim, as teorias racistas, as teorias eugenistas, vão caber como uma luva naqueles que, em sendo a favor ou contra a manutenção da escravidão, eram racistas no sentido de imaginar que, mesmo livres, não iguais. Livres sim, iguais não. E essa reflexão pode ser percebida no próprio processo de desmontagem da instituição escravocrata. Eu gostaria de me referir mais especificamente a uma lei conhecida entre nós como Lei do Ventre Livre, a Lei Rio Branco, 1871, e que discute a abolição da escravidão entre as crianças nascidas de ventre escrava. Porque eu vou tentar manter esse recorte: infância, racismo, educação, exploração, violência. Vou tentar me manter dentro da praia da história social e cultural da infância. A maioria absoluta de nós que estamos aqui, com certeza já estudaram pelo menos uma vez na vida essa coisa de Lei do Ventre Livre. Praticamente todos nós sabemos o caráter do seu primeiro parágrafo, não é? As crianças nascidas de ventre escravos nascem livres a partir da data da decretação, da publicação. Poucos de nós, contudo, fomos adiante na leitura, porque se tivéssemos ido adiante na leitura, talvez pensássemos duas vezes antes de comemorá-la. Logo na sequência do parágrafo primeiro, ela se refere ao fato de que as crianças nascidas do ventre livre deveriam ficar com o dono da mãe até os 8 anos, e depois automaticamente o dono da mãe teria o direito de explorar o trabalho destes dos 8 aos 21 anos. A criança também poderia ser entregue a um orfanato oficial, entenda, quase sempre casas da roda, quase sempre orfanatos ligados à igreja, à Irmandade de Misericórdia, quase sempre. Nesse caso, o dono da mãe receberia um pecúlio pela entrega do menino e o orfanato teria o direito de explorar essa criança até os 20 anos de idade. Essa criança ainda poderia ser entregue a um tutor. E o tutor teria o direito de explorar o trabalho dessa criança dos 8 aos 21 anos de idade. E se abandonarmos o risco da teologia, imaginava-se naquele momento, não numa lei áurea que viesse cortar a instituição da escravidão, mas a lógica era que a escravidão terminaria quando o último escravo morresse. Esse era o argumento liberal. Seria uma forma de acabar com a escravidão sem tocar na propriedade privada de ninguém. O fato concreto é que a Lei do Ventre Livre cria, tristemente, o que eu encontrei na documentação e resolvi chamar de política de Estado de incentivo ao abandono. Os documentos que eu encontrei
nas casas de roda, sobretudo os bilhetinhos deixados pelas mães que abandonavam suas crianças, quase sempre deram-me conta disso, que criou-se uma situação trágica neste país. Com seu filho, não poderia permitir que ele fosse entregue a um tutor, muito menos permitir que ele fosse entregue a um orfanato católico. A ideia do abandono pela liberdade, a ideia do abandono pelo amor, cria um dos momentos mais trágicos que eu já encontrei na história brasileira. A vergonha e o choro tomaram conta de mim durante muitos dias, lendo os bilhetinhos de mães que deixavam crianças nas praças, nas praças públicas ou nas portas de famílias livres, sonhando com uma possibilidade de liberdade, numa adoção que fosse feita por amor e não com o objetivo da exploração econômica. As consequências disso também foram muito trágicas. O Brasil viu surgir no final do século XIX e no começo do século XX uma espécie de novo ente social. As nossas crianças da República que nasciam eram crianças de rua, eram crianças de praça. A República Brasileira começa com o Rio de Janeiro, uma capital federal mais preocupada em higienizar socialmente a capital e tirar as inconveniências sociais das ruas e das praças. A ideia era que os pivetes, a ideia era que os moleques, termos bastante preconceituosos na época, fossem expurgados do espaço público. Os filhos do ventre livre eram agora inconvenientes demais na República. O que fazer com eles? Institucionalizar, exportar para rincões no interior ou eliminar. Esse processo que eu acabei estudando numa das minhas pesquisas levou à consolidação ao longo dos anos 10, sobretudo ao longo dos anos 20, ao surgimento de uma série de legislações voltadas a esse fim, ao higienismo social e à eugenia da sociedade brasileira, e entenda-se, o expurgo de meninos e meninas, na linguagem da época, pretas e pardas. E o ápice disso, no meu modo de entender, aparece com o Código do Menor. Código do Menor de 1927. Decreto do juiz José Cândido de Albuquerque Melo Matos, do primeiro juizado de menores do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Saudado no dia 12 de outubro, do dia do decreto, como o dia da criança, tremo. Estou entre aqueles que defendem publicamente que o dia das crianças no Brasil seja 27 de setembro, não é? Seria muito mais digno, muito mais significativo. Digo isso porque o juiz José Cândido de Albuquerque Melo Matos e o Dia das Crianças está relacionado ao aumento da maioridade de 14 para 18. Falta ler o Código do Menor, porque ao mesmo tempo que ele faz isso e eleva a maioridade brasileira de 14 para 18, ele reduz para 12 a punibilidade com cárcere de crimes tipificados diretamente com a finalidade de, entre aspas, limpar as ruas de nossas crianças. Crimes de vadiagem, entenda, ficar sentado na praça ou brincando na praça. Crime de libertinagem, entenda, se uma menina aos 12 anos de idade for pega se prostituindo, ela vai presa. O contratante vai para casa. Crime de gatunice, entenda, pequenos furtos. Crime de entorpecência,
Entenda o consumo de álcool, sobretudo de maconha, numa época em que álcool, maconha e cocaína nesse país era livre para os adultos. Leis que foram criadas não para proteger nossas crianças, mas para eliminá-las, para torná-las inconvenientes. E detalhe, elas tinham cor, não eram brancas. E pertenciam a famílias que eram consideradas desestruturadas. Entenda, não pertenciam à lógica da família burguesa, como a gente prefere chamar nos nossos dias, não pertenciam à lógica da família margarina. Na década de 30, isto chega à raia da tragédia. Quando na Constituição de 1934, no artigo 138, é definido pelos nossos constituintes a obrigação do Estado em incentivar a educação eugênica. Entenda a busca da melhor raça, entenda o embranquecimento, exclusão, segregação. Um dos casos que eu apresento e que acabou dando origem ao Menino 23, onde eu tive a honra, o orgulho, a oportunidade de entrevistar alguns dos meninos que passaram por processos de segregação e escravização, me permitiu perceber que tivemos sim políticas de Estado eugênica no século XX no Brasil, na década de 1930, e passou décadas da hora de nós brasileiros nos envergonharmos, né? Os alemães se envergonharam, os japoneses se envergonharam, os sul-africanos se envergonharam. Com seu filho, não poderia permitir que ele fosse entregue a um tutor, muito menos permitir que ele fosse entregue a um orfanato católico. A ideia do abandono pela liberdade, a ideia do abandono pelo amor, cria um dos momentos mais trágicos que eu já encontrei na história brasileira. A vergonha e o choro tomaram conta de mim durante muitos dias, lendo os bilhetinhos de mães que deixavam crianças nas praças públicas ou nas portas de famílias livres, sonhando com uma possibilidade de liberdade, numa adoção que fosse feita por amor e não com o objetivo da exploração econômica. As consequências disso também foram muito trágicas. O Brasil viu surgir no final do século XIX, no começo do século XX, uma espécie de novo ente social. As nossas crianças da República que nasciam eram crianças de rua, eram crianças de praça. A República Brasileira começa com o Rio de Janeiro, uma capital federal mais preocupada em higienizar socialmente a capital e tirar as inconveniências sociais das ruas e das praças. A ideia era que os pivetes, a ideia era que os moleques, termos bastante preconceituosos na época, fossem expurgados do espaço público. Os filhos do ventre livre eram agora inconvenientes demais na República. O que fazer com eles? Institucionalizar, exportar para rincões no interior ou eliminar. Esse processo que eu acabei estudando numa das minhas pesquisas levou à consolidação ao longo dos anos 10, sobretudo ao longo dos anos 20, ao surgimento de uma série de legislações voltadas a esse fim, ao higienismo social e à eugenia da sociedade brasileira, e entenda-se, o expurgo de meninos e meninas, na linguagem da época, pretas e pardas. E o ápice disso, no meu modo de entender, aparece com o Código do Menor. Código do Menor de 1927. Decreto do juiz José Cândido de Albuquerque Melo Matos, do primeiro juizado de menores do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Saudado no dia 12 de outubro, do dia do decreto, como o dia da criança, tremo.
Estou entre aqueles que defendem publicamente que o Dia das Crianças no Brasil seja 27 de setembro, não é? Seria muito mais digno, muito mais significativo. Digo isso porque o juiz José Cândido de Albuquerque Melo Matos e o Dia das Crianças está relacionado ao aumento da maioridade de 14 para 18. Falta ler o Código do Menor, porque ao mesmo tempo que ele faz isso e eleva a maioridade brasileira de 14 para 18, ele reduz para 12 a punibilidade com cárcere de crimes tipificados diretamente com a finalidade de, entre aspas, limpar as ruas de nossas crianças. Crimes de vadiagem, entenda, ficar sentado na praça ou brincando na praça. Crime de libertinagem, entenda, se uma menina aos 12 anos de idade for pega se prostituindo, ela vai presa. O contratante vai para casa. Crime de gatunice, entenda, pequenos furtos. Crime de entorpecência, entenda, o consumo de álcool, sobretudo de maconha, numa época em que álcool, maconha e cocaína nesse país era livre para os adultos. Leis que foram criadas não para proteger nossas crianças, mas para eliminá-las, para torná-las inconvenientes. E detalhe, elas tinham cor, não eram brancas, e pertenciam a famílias que eram consideradas desestruturadas. Entenda, não pertenciam à lógica da família burguesa, como a gente prefere chamar nos nossos dias, não pertenciam à lógica da família margarina. Na década de 30, isto chega à raia da tragédia, quando na Constituição de 1934, no artigo 138, é definido pelos nossos constituintes a obrigação do Estado em incentivar a educação eugênica, entenda, a busca da melhor raça, entenda, o embranquecimento, exclusão, segregação. Um dos casos que eu apresento e que acabou dando origem ao Menino 23, onde eu tive a honra, o orgulho, a oportunidade de entrevistar alguns dos meninos que passaram por processos de segregação e escravização, me permitiu perceber que tivemos sim políticas de Estado eugênica no século XX no Brasil, na década de 1930, e passou décadas da hora de nós brasileiros nos envergonharmos, né? Os alemães se envergonharam, os japoneses se envergonharam, os sul-africanos se envergonharam, os estadunidenses se envergonharam, com algumas exceções que estão no poder ultimamente, não é? Nós preferimos não tocar no assunto. Nós preferimos chegar na condição que nós chegamos hoje, não é? Agora há pouco, numa conversa à parte com o professor Kabengele, me referi ao espaço da Estação Cultura como um dos raros espaços da cidade de Campinas em que pobre e rico, pretos, pardos e brancos se misturam, né? É uma honra estar aqui falando nesse lugar que eu quase sempre estou de chinelo havaiana e camiseta, sambando, ouvindo rap ou tomando cerveja. Mas é duro ao mesmo tempo ter que encarar o fato de que a nossa cidade continua sendo uma cidade segregada, não é? Que o circuito Francisco Glicério, Aquidauã, Maria Monteiro e Orozimbo Maia foi até os anos 50 um espaço praticamente proibido aos que tivessem pele preta. Eu tenho certeza, tenho convicção de que pessoas que estão aqui, que têm a idade do professor Kabengele Lemunanga, aqui de Campinas, podem trazer memórias de serem convidadas ou enxotadas a sair desses espaços quando não estavam acompanhados de brancos, devidamente um passo atrás. É esquizofrênico imaginar que eu tenho relatos dessas coisas acontecendo até a década de 1950 e 60 aqui na nossa cidade. E falo isso com muito carinho, sabe? 22 anos aqui no Jardim Proença, né?
Abria a minha janela, dava de cara para o Moisés do Carelli, não é? Só que nós aqui em Campinas, nós sabemos muito bem que aqui ou a gente é macaco ou a gente é bugre, não é? Não é isso? Nós sabemos muito bem que até hoje existem clubes nessa cidade em que negros não entram nem pela porta da frente para ser sócio jamais. É chegada a hora de tentar entender que racismo é toda forma de violência, de segregação que produz dor e sofrimento. Que se o racismo aqui entre nós tem cor, o racismo é mais que isso, não é? Todas as formas de segregação que produzem dor e sofrimento, que produzem humilhação. E eu, campineiro por adoção, historiador por opção, combatente contra o racismo por vergonha, tenho que vir aqui dizer que nós temos passos longos a seguir. Agora há pouco me perguntaram aqui se eu acho que é possível. Lógico que é possível. Óbvio que é possível. O mundo novo é possível sim, se a gente quiser, é possível. Mas passa sim pelo envergonhamento, passa sim por um olhar mais cuidadoso às feridas que ainda estão abertas, passam sim por políticas públicas, por ações efetivas, passam por momentos como esse. Hoje é um dia, ao mesmo tempo, portanto, para mim, especial. Professora Lucinéia Micaela, a quem eu tanto prezo, minha coordenadora. Professor Kabenga Lemunanga, que, segundo a Renata, minha esposa que está aí, disse que agora há pouco só me viu tremer 2 vezes. Uma foi quando estava à frente do professor Kabenga agora há pouco. Ao mesmo tempo que eu tenho essa felicidade, tenho um certo amargor em ter que vir nesse espaço que eu tanto admiro, tanto gosto, que trago os meus filhos a aprender a diversidade do nosso povo, ter que falar coisas tão pesadas. Elas precisam ser ditas. Eu sei que não foi somente pelo meu esforço, pela minha dedicação e pelo esforço, pela dedicação dos meus pais que eu estou aqui nesse palco agora. Eu sei disso, eu sei que tem a ver com o fato de eu ser branco. Isso me oprime. Isso me oprime. É óbvio que não me oprime como aqueles que foram segregados. Me oprime de um outro jeito, né? Um jeito que eu não gostaria de ver meus meninos terem que viver. Eu sonho que quando os meus meninos chegarem à minha idade, eu provavelmente não estarei mais aqui, fui pai velho, mas eu sonho que eles possam viver num país em que pelo menos, o discurso liberal iluminista burguês do self-made man seja possível, e não é. Eu sei que não é. Neste país, se você cruzou a linha econômica, a linha bacharelesca, e é branco, as facilidades são incrivelmente maiores. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Não é justo que as nossas crianças e adolescentes continuem sendo exterminadas pela cor da pele. O extermínio da juventude negra no Brasil precisa ser denunciado nacionalmente e internacionalmente. Não dá mais para a gente aceitar 9 em 10 assassinatos de jovens no estado do Rio de Janeiro serem, na linguagem documental, pretos e pardos. Devemos de denunciar e aguentar as consequências, porque se não fizermos nada, uma hora o mundo vai fazer a gente fazer. A gente vai ter que encarar. E eu espero que a gente encare isso, alguns olhando para cima, outros olhando para frente, outros olhando para baixo. Eu sou daqueles que olham para baixo, de vergonha. Mas uma hora a gente vai ter que levantar a cabeça, olhar nos olhos uns dos outros e não sentir mais vergonha. É isso que eu clamo para o meu país, é isso que eu clamo para a sociedade, é isso que eu clamo para Campinas. E que bom estar podendo falar isso num dos poucos e únicos espaços que eu conheço da nossa região em que nós gostamos de nos misturar, não é isso? Pobres e ricos, brancos, pretos e pardos.
de todos os gostos sexuais, de todos os matizes ideológicos, menos os extremistas de direita, não é isso? Que bom! Eu ia falar mais alguma coisa, mas vocês terminaram minha fala. Muito obrigado a todos. Com vocês, professor Kabengele Munanga. Muito obrigado. Eu vou passar a fala agora para o nosso palestrante ilustre, o nosso guru, professor Kabengele Munanga. Por favor, professor. Boa tarde a todas e a todos. Minha primeira palavra de agradecimento à Prefeitura pelo convite para participar dessa Semana da Paz. Agradecimento à Marisa, que foi minha interlocutora, a professora Lucineia, e agradeço também essas palavras do professor Sidney, que em pouco tempo já deu algumas lições para nós. Falar de paz é falar de direitos humanos. E onde não há direitos humanos, não há paz. Mas você se perguntaria, existe paz no mundo, em algum lugar, em algum país? Olhando nosso cotidiano brasileiro, olhando o que está acontecendo em muitos países do continente africano, em alguns países da Ásia, como Síria, Líbia e tantos outros. Existe paz em algum país do mundo, em alguns lugares no mundo? Creio que sim. Existe países no mundo que vivem relativamente um certo clima de paz. Mas essa paz não foi algo natural. Essa paz foi construída no processo histórico desses países, porque a história da humanidade é história de paz, história de violência por toda parte, por todos os continentes. Muitos países europeus hoje, que nós consideramos relativamente como países pacíficos, esses países já foram palco de violência, que relativamente terminaram com a Segunda Guerra Mundial, que a Europa Ocidental começa a se construir como uma ilha de paz. E justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, se a violência faz parte da história da humanidade, devemos deixar claro que não é um fenômeno natural. Faz parte das relações de dominação, de exploração entre sociedades e seres humanos. Todo mundo sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas elaborou um documento que chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento que tem apenas 40 artigos. Mas qual é o país que respeita integralmente os 40 artigos que constituem a Declaração dos Direitos Humanos? Eu não conheço, porque mesmo aqueles que têm um sistema jurídico bem construído, que aparenta uma certa justiça, eles continuam, alguns têm indústria bélica, fabricam armas, com as quais eles ganham muito dinheiro,
que eles exportam para os países do terceiro mundo, os países africanos, da América Latina. Então, esse processo de direitos humanos e de paz interna é simplesmente para eles. Porque outros países, eles podem mandar arma, podem vender arma. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que alguns consideram como um dos países mais democráticos do mundo. Que democracia? Um país que vive com racismo, que vive com os guetos, que vive com essa violência até nas escolas. A gente acompanhou ultimamente o que aconteceu na Flórida. Um país que sustenta as guerras, violências em outros países, para manter sua dominação, para dominar seu imperialismo. Vamos dizer que aquele país é um país democrático, democracia para eles, mas não para os outros. E a justiça, se ele existe principalmente para as pessoas que pagam cara para ela. Para os pobres, aqueles que vivem nos grandes Estados Unidos, não tem justiça. A população carcerária nos Estados Unidos é composta de mais de 50%, de todos os jovens que fazem parte da população carcerária nos Estados Unidos, cerca de 50% são negros americanos. Por quê? Por natureza, os negros são criminais? Há uma questão social, a injustiça social, questão da falta de redistribuição de renda, que leva esses jovens negros a cometer alguns crimes e o que faz com que ele seja a maioria da população jovem carcerária nos Estados Unidos. Voltando para a nossa própria terra, as estatísticas estão mostrando hoje que a violência em nossas periferias, nossas grandes cidades, atinge geralmente os jovens de todas as cores, mas numericamente os jovens mais atingidos são jovens negros. As estatísticas dizem que sobre cada 3 jovens mortos em nossas periferias pela violência política. Eu ia falar mais alguma coisa, mas vocês terminaram minha fala. Muito obrigado a todos. Com vocês, professor Kabengele Munanga. Muito obrigado. Eu vou passar a fala agora para o nosso palestrante ilustre, o nosso guru, professor Kabengele Munanga. Por favor, professor. Boa tarde a todas e a todos. Minha primeira palavra de agradecimento à Prefeitura pelo convite para participar dessa Semana da Paz. Agradecimento à Marisa, que foi minha interlocutora, à professora Lucineia, e agradeço também essas palavras do professor Sidney, que em pouco tempo já deu algumas lições para nós. Falar de paz é falar de direitos humanos. E onde não há direitos humanos, não há paz. Mas você se perguntaria, existe paz no mundo, em algum lugar, em algum país? Olhando nosso cotidiano brasileiro, olhando o que está acontecendo em muitos países do continente africano, em alguns países da Ásia, como Síria, Líbia e tantos outros. Existe paz em algum país do mundo, em alguns lugares no mundo? Creio que sim. Existem países no mundo que vivem relativamente um certo clima de paz. Mas essa paz não foi algo natural. Essa paz foi construída no processo histórico desses países,
Porque a história da humanidade é história de paz, história de violência por toda parte, por todos os continentes. Muitos países europeus hoje, que nós consideramos relativamente como países pacíficos, esses países já foram palco de violência, que relativamente terminaram com a Segunda Guerra Mundial, que a Europa Ocidental começa a se construir como uma ilha de paz. E justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, se a violência faz parte da história da humanidade, devemos deixar claro que não é um fenômeno natural. Faz parte das relações de dominação, de exploração entre sociedades e seres humanos. Todo mundo sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas elaborou um documento que chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento que tem apenas 40 artigos. Mas qual é o país que respeita integralmente os 40 artigos que constituem a Declaração dos Direitos Humanos? Eu não conheço, porque mesmo aqueles que têm um sistema jurídico bem construído, que aparenta uma certa justiça, eles continuam, alguns têm indústria bélica, fabricam armas, com as quais eles ganham muito dinheiro, que eles exportam para os países do terceiro mundo, os países africanos, da América Latina. Então, esse processo de direitos humanos e de paz interna é simplesmente para eles. Porque outros países, eles podem mandar arma, podem vender arma. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que alguns consideram como um dos países mais democráticos do mundo. Que democracia? Um país que vive com racismo, que vive com os guetos, que vive com essa violência até nas escolas. A gente acompanhou ultimamente o que aconteceu na Flórida. Um país que sustenta as guerras, violências em outros países, para manter sua dominação, para dominar seu imperialismo. Vamos dizer que aquele país é um país democrático, democracia para eles, mas não para os outros. E a justiça, se ela existe principalmente pelas pessoas que pagam cara para ela. Para os pobres, aqueles que vivem nos grandes Estados Unidos, não tem justiça. A população carcerária nos Estados Unidos é composta de mais de 50, de todos os jovens que fazem parte da população carcerária nos Estados Unidos, cerca de 50% são negros americanos. Por quê? Por natureza, os negros são criminais? Há uma questão social, a injustiça social, questão da falta de redistribuição de renda, que leva esses jovens negros a cometer alguns crimes e o que faz com que seja a maioria da população jovem carcerária nos Estados Unidos. Portanto, para a nossa própria terra, as estatísticas estão mostrando hoje que a violência em nossas periferias, nossas grandes cidades, atinge geralmente os jovens de todas as cores, mas numericamente os jovens mais atingidos são jovens negros. As estatísticas dizem que sobre cada 3 jovens mortos em nossas periferias pela violência policial ou outro tipo de violência, 2 deles são negros. E isso é realmente assustador. E tem a impressão que a população não se mobiliza. Se faz discurso, mas você não vê claramente uma mobilização através de política para
acabar com esse extermínio dos jovens, principalmente dos jovens negros. Parece que há uma política deliberada de limpeza étnica, já que estão entrando nas universidades através das cotas, então podemos eliminar também de uma outra maneira, para que não entrasse muito na universidade. Então, isso é uma questão muito séria com essa coisa de paz, porque não há paz sem direitos humanos. Alguns continentes são mais atingidos do que os outros. Olha o continente africano. Nos últimos 500 anos da história da humanidade, o continente africano não tem paz. Era o tráfico negreiro, que era uma grande violência. Depois veio a escravidão. Veio as guerras para conquistar as independências. Depois das guerras para conquistar as independências, tem guerras que atravessam o continente africano do norte ao sul, de leste a oeste, na brigas entre a própria liderança africana para o controle do poder, sempre com a ajuda dos países ocidentais que colonizaram a África. Enquanto isso, as matérias-primas continua sendo pilhada de uma maneira ainda mais sofisticada do que durante a própria colonização. Mas fora disso, se fala nos fóruns mundiais de paz, de paz, de paz, de paz, mas a paz que só fica na retórica, não se vê concretamente, politicamente, o que as Nações Unidas estão fazendo para conter, para construir uma cultura de paz nesses países que saíram recentemente da colonização. Você sai e faz essa longa viagem para ver que no continente africano, por toda parte, não há paz. Coletivamente, não há paz. E você vai para os países de diáspora negra. Você vai pelos países da América que foram beneficiados pelo tráfico negreiro, Estados Unidos, Brasil ou outros países da América do Sul. Você se pergunta, mas onde estão os afrodescendentes desses países em termos de direitos humanos? O que é direito humano? Uma palavra muito complexa, é difícil definir os direitos humanos, mas podemos ver de uma maneira simples que alguém que não tem comida, que passa fome, que não tem moradia, cujo filho não vai para escola, que não tem liberdade de movimento na própria cidade, no próprio país onde ele nasceu, essa pessoa não há paz. Não há paz. Quer dizer que tem segmento importante das sociedades, muito significativo, claro, pegando todos os pobres da sociedade, deixando claro que entre os pobres, os negros são os mais pobres, que não vivem esse clima de paz da qual se fala. Você se pergunta, mas como sair disso? Como fazer disso? Como fazer para que haja uma verdadeira democracia? Porque não há uma democracia num país que convive com as práticas racistas. O Brasil é um país que nasceu do encontro das culturas e das civilizações. Povos indígenas, donos dessa terra, apelidados de índios, europeus, de todas as origens étnicas e culturais, que aqui chegaram, os africanos escravizados, os asiáticos também que imigraram. Tudo esse povo constitui raízes culturais, formador do Brasil, o que faz do Brasil um país plural por excelência. E a pluralidade, a riqueza, a diversidade é uma riqueza, não é uma pobreza. O Brasil é um país muito pobre culturalmente. Mas você se pergunta,
onde estão socialmente, politicamente, as pessoas, segmento da população, que contribuíram na formação dessa riqueza cultural. Onde estão? Você olha em torno, você olha qualquer lugar, onde está o negro, você tem que ir na periferia para você encontrar o negro. Você vai nos nossos supermercados de classe média, eu vivo em São Paulo há mais de 40 anos, para você ver uma família negra sentada lá com a mulher, o marido, o filho consumindo, é raro. Você tem que ir para a periferia. Você se pergunta, mas como é que pode? A escravidão acabou há mais de um século. O que está acontecendo nesses países? Aí você aponta a discriminação racial como uma das explicações. Mas explicações que não pegam, porque o racismo brasileiro construiu um modelo muito difícil de combater. O racismo brasileiro é uma obra de engenharia, comparado com os demais racismos que foram produzidos na história da humanidade, como nos Estados Unidos, como no Apartheid, na África do Sul, onde esse racismo era realmente institucionalizado pelas leis, assumido, o que dava a possibilidade para as vítimas se reconhecerem, se mobilizar e lutar contra o racismo. No Brasil, não. O racismo é de fato, mas ele não é assumido pela sociedade. Não era assumido até pouco tempo. Ele não foi institucionalizado. Ele era, até um certo momento, sutil. O brasileiro, de qualquer origem, de qualquer classe social, até um certo ponto, não se considerava como racista. Os racistas são os outros, são os americanos, principalmente do sul dos Estados Unidos, são os brancos do regime do Apartheid. Aqui nós não somos racistas, o que nós chamamos de mito de democracia racial. Isso prejudica. Como você vai combater uma discriminação na sociedade que faz vítima, que a própria sociedade politicamente não assume. As vítimas, para se libertar, eles precisam do apoio do Estado, eles precisam da solidariedade dos seus compatriotas, de todas as cores. Senão ele luta isoladamente, sozinho, sem força, a menos que eles passem pela violência, pelas armas. Mas então, quais são os negros que têm violência, que têm a arma? Aliás, não seria uma solução pela sociedade. Você não utiliza as armas, a violência, para se libertar contra outra violência, a menos que seja obrigado a fazer isso, como alguns países africanos, as antigas colônias portuguesas, a África do Sul, tiveram que passar pelas armas, pela violência, para se libertar contra outra violência. Aí você tem dois tipos de violência. Uma violência que liberta contra o colonizador, o outro é violência que coloniza, que destrui, que humilia. Mas eu acho que a sociedade brasileira não precisa disso. Nossas armas são armas de negociação, incluir os outros, esse segmento importante na educação, porque a partir da educação é que ele pode concorrer no pé de igualdade com seus compatriotas de cor de pele diferente e promover a sua mobilidade social. O que nós escutamos quando começou o debate sobre cota. Não precisa de cota no Brasil. Isso aqui é uma coisa importada dos Estados Unidos. O Brasil nada tem a ver com isso. Nossa questão é simplesmente socioeconômica.
não há racismo no Brasil, basta melhorar o nível da escola pública. Só que essas pessoas que diziam que bastava melhorar a escola pública nunca escreveram uma linha para defender a escola pública. Cada um corre para colocar seu filho, quando puder, sua filha, numa escola particular, porque a escola pública é ruim. Eu também coloquei meus filhos na escola particular. Mas se cidadãos conscientes tivessem mobilizados para lutar, para melhorar a escola pública, talvez não precise, né? O Brasil não ia precisar de cotas. Mas tudo fica a nível de retórica, ninguém se mexe para melhorar a escola pública. Então, negros, alguns segmentos da população conscientes, brancos, acharam que o único caminho para que o negro pudesse ter acesso a uma universidade pública de boa qualidade era a reserva de vagas, de cotas. Alguns disseram, não precisa, porque somos um país mestiço. Não tem negro no Brasil, não tem índio, não tem branco, somos tudo mestiço. Mas cota para quê? Para negro que não existe. Olha, a mestiçagem, a pureza é um mito. Somos todos mestiços. E cada um, mesmo dentro da nossa chamada raça, receber 50% do seu patrimônio genético da mãe e 50% do pai. Portanto, somos todos mestiços. A pureza não existe na história da humanidade. Mas o que conta é a fenotipia. É você olhar para mim e dizer, olha, aquele lá é um negro. Olhar Netinho de Beija-Flor, disseram que o DNA tem marcador genético branco, mas o que conta é a aparência dele, a fenotipia. A gente não vai andar aqui com porcentagem de nossos marcadores genéticos europeus e indígenas para mostrar que nós não somos negro, nós não somos branco. O que conta é a aparência. Pesquisa de Sérgio Danilo, geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que os DNA dos brasileiros do sul do Brasil, dos estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde tem a população branca e maioria, não tem alguém que tem 100% no seu DNA, 100% de ascendência europeia. Todos têm alguns porcentagens de sangue indígena, o africano, o europeu. Então, a pureza, ele não existe, mas o que conta é a aparência, como nós somos vistos aí fora. E tem momento onde a classe social, ela não conta, o que conta é a aparência. Você imagina eu, professor da Universidade de São Paulo, primeiro professor negro naquela universidade, eu aparecendo na periferia, na favela do Rio de Janeiro, à noite, o que vai, a polícia passando lá, o que vai contar é o quê? É a minha aparência. O cara tem tempo para saber se eu sou da classe média, se eu sou professor da universidade, para dizer que o que conta é a classe social. Até descobrir que eu sou da classe média, eu sou morto. Você conhece aquela piada que conto muito, que vira um macaco correndo, atravessando a fronteira do Brasil com o Paraguai. E perguntaram para o macaco, mas por que você está correndo tanto com a língua para fora? Diz, olha, meu amigo, lá no Brasil estão matando todos os animais que têm orelha grande. Mas macaco, você não tem orelha grande? Diz, meu amigo, até provar? E isso é nosso problema. Até provar que você é da classe média, você não é pobre em nossas periferias, você já está morto. Então, essa coisa de pensar que cota não deve existir porque somos todos mestiços, não tem negro no Brasil, isso aqui é uma piada. Vai lá para o Rio Grande do Sul, pergunta para os gaúchos brancos se são mestiços.
vão rir na sua cara. O que conta é a fenotipia, a aparência. É isso a nossa realidade brasileira. Então, esse mito de democracia racial, baseado simplesmente na ideologia de mensagem, prejudicou muito o combate contra o racismo no Brasil, prejudicou muito a construção da identidade negra no Brasil. Porque a caminho você sempre encontra a questão da mensagem, como a gente viu durante no debate contra cotas. Ali Camel, diretor da jornada da Globo, escreveu um livro que é muito vendido, que diz que nós não somos racistas, porque somos todos mestiços. Acho que as pessoas do movimento negro, outros brancos que estão lutando em favor das cotas, estão criando falsos problemas no Brasil. Então, isso é uma das dificuldades de luta contra o racismo no Brasil. Porque você não combate o racismo simplesmente com a retórica. Você combate o racismo com políticas públicas. Política que nós chamamos de políticas afirmativas, que atende às peculiaridades. Você não desenvolve as políticas contra o machismo sem contemplar a peculiaridade da mulher. Simplesmente achando que base de políticas generalistas você acaba com o machismo na sociedade brasileira. Não é por aí. Não é por aí. Isso é uma perspectiva muito alternativa, muito falsa. Então, são políticas focadas para um segmento importante da população, que passa pela educação, que a educação é o ponto de partida. Educação não é simplesmente educação científica, mas educação onde essas pessoas encontram também sua cultura, sua história. Em vez de uma educação egocentrada, que só fala da Europa, num país do encontro das culturas, das civilizações. Uma educação que fala de uma cultura plural, de um Brasil que é essa riqueza da pluralidade, não é uma pluralidade da diversidade cultural, porque não temos unidade cultural. Olha só quantas religiões nós temos. Temos uma única religião? Temos a única maneira de viver. É claro que tudo pertence ao Brasil. O axé music produzido no Brasil é consumido por todos os brasileiros, mas o problema é saber onde estão essas pessoas que produziram essa cultura. Em vários setores da sociedade brasileira, na política, no legislativo, em toda parte. É isso a questão que se coloca. Então, a luta contra o racismo se faz com políticas. Política que passa pela educação, pela mudança mesmo de nossa cultura, de modo geral, pelas leis, já temos algumas leis, mas que não funcionam, e pelas políticas afirmativas de inclusão em todos os setores da vida nacional. Parece que o brasileiro nós ficamos cegos, a gente não enxerga nada, não escuta nada, não sente mais nada, pois naturalizamos nossa discriminação, naturalizamos a ausência do negro nessa sociedade. Então, enquanto esse Brasil conviver com as práticas racistas, não haverá paz, não haverá democracia. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Sidney pelas belíssimas palavras, instrução, orientação e companheirismo na luta pelo combate, pela luta contra o racismo e a favor da educação. Eu agradeço aqui ao mestre professor Dr. Kabengele Munanga por esse momento maravilhoso e por mais uma vez aprender. Kabengele, você é o nosso guru. Eu encerro a nossa mesa presenteando o professor Kabengele Munanga com uma produção
de Educação e Africanidades, que foi elaborado em parceria com o Unisal, em especial com professores e alunos do curso História e Cultura Afro-Brasileira. Professor, esse é o curso único aqui da região. Nós presenteamos o professor Sidney, aqui está, Donizete Doni, também que foi nosso aluno, aqui está. Eu vou convidar para vocês virem aqui assinar com a gente essa homenagem que o Unisal traz para o professor Kabengele Munanga. Eu dou essa mesa por encerrado, agradeço à secretária, agradeço ao Fábio, à secretária Elaine, agradeço ao Fábio, diretor de Cidadania, e todos os outros que batalharam para a construção dessa mesa. Meu muito obrigado e até breve. Obrigado.